Lautaro Dias, do Racing. Vélez dá resposta ao Cruzeiro sobre Valentim Gomes. E a negociação com Batistella? Ficou boa pro Cruzeiro? Tudo isso você acompanha a partir de agora, comigo, Henrique Nezer. Bom, de acordo com o que está sendo divulgado aí pela imprensa argentina, o Racing chegou a sondar o Lautaro Dias. Isso porque o time argentino tem interesse no jogador, que vale lembrar que vários times brasileiros também sondaram o Lautaro aí nessas últimas semanas. Por exemplo, Sport e Santos, de acordo com o que foi divulgado, pelos bastidores da imprensa aqui no Brasil. O Sport sondou, o Cruzeiro disse que não liberaria por empréstimo, uma vez que comprou o Lautaro por 16 milhões de reais, quer vender o Lautaro pelo menos por esse preço. Então diz que por empréstimo não liberaria o Lautaro. E aí depois veio o Santos, que essa questão do Matos está sondando ali um possível empréstimo com a cláusula de compra no final do contrato, mas também as negociações até o momento não avançaram. E aí na tarde dessa terça-feira, o Racing teria sondado o Lautaro. De acordo com o que está sendo divulgado lá na imprensa argentina, o time lá do Racing acha os valores aí viável para a contratação do jogador, uma vez que eles estão precisando de um jogador que tem as características do Lautaro. Lembrando que o Lautaro, quando chegou no Cruzeiro aí, no segundo semestre, no início do segundo semestre do ano passado, ele entrou bem, jogou bem, fez partidas boas. Aquele jogo contra o Boca Juniors, que não sai da minha cabeça. O Cruzeiro venceu por 2-1 aí, por conta da garra do Lautaro. É um jogador que a gente pode cobrar tudo. Falta técnica, perde muitos gols, mas é um cara que dá sangue dentro do time. E se for por questão de minutagem, ele não pode reclamar, porque o Léo Jardim deu para ele uma sequência no início do ano e ele acabou aí concretizando que no final do ano passado o rendimento dele caiu e aí continuou nesse ano de 2025 também com um rendimento muito abaixo daquilo que a gente esperava do Lautaro. Só que tem aquela coisa, o jogador quando ele sai de um time, pode ser que em outro ele renda, Pode ser que o Lautaro saindo do Cruzeiro e vá para o Racing, pode ser que ele dê a volta por cima, faça boas partidas, só que aqui no Cruzeiro, infelizmente, já está aí todo mundo esgotado com o Lautaro. Só se ele voltar agora nesse segundo semestre, fazendo tudo que ele não fez esse ano. Então, de acordo com o que está sendo divulgado pela imprensa lá da Argentina, o Racing tem interesse sim no jogador. Falando em Argentina, nós temos o Vélez, Essa grande novela aí entre Valentim Gomes, Cruzeiro e Vélez, que vem se arrastando aí desde a outra janela. Cruzeiro fez proposta, o Vélez recuou, depois o Cruzeiro recuou, depois vendeu o menino para a Itália, voltou com o menino, ele já disse que quer sair do Vélez. O próprio treinador dele disse que não queria contar, já pensando num outro jogador para substituir ele, porque estava quase tudo certo com o Cruzeiro. Ao menos essas são as notícias que a gente teve até o momento. Só que hoje saiu também lá na imprensa argentina que o Vélez negou a proposta do Cruzeiro. O Cruzeiro está meio malandrão aí, Está aprendendo a negociar. Ontem eu trouxe, que o Cruzeiro estaria negociando com o zagueiro Naves do Palmeiras querendo 40 milhões de reais. Segundo foi divulgado pela imprensa paulista, o Cruzeiro diz que não, que só pega o jogador, se for por empréstimo, com no contrato ali um direito de compra no futuro. E foi assim também que, segundo a imprensa argentina, o Cruzeiro fez essa proposta para o Vélez. Poxa, eu quero o Valentim Gomes, mas dessa vez não quero pagar nada de 50 milhões, igual estava acordado lá antes, não. Agora o que eu quero do Valentim Gomes quero ele emprestado e com rendimento ali, tiver uma cláusula contratual ali, que no futuro eu posso comprar ele. Isso está sendo divulgado lá na imprensa argentina. O Cruzeiro negou. Diz que não tem nada disso, não. Na realidade, o Cruzeiro vem negando tudo ultimamente. O Cruzeiro tá bom. Tá ficando calado, não tá revelando as negociações, o que pretende, o que não pretende. Você vê essa negociação com o Brian, de acordo com o que está sendo divulgado aí, falta só o Cruzeiro fazer a proposta, que o jogador tá doido para vir para o Brasil, e o Cruzeiro tá seguro, não está fazendo loucuras, não. Então, mais uma vez, a questão do Valentim Gomes, de acordo com argentinos lá, está dizendo que o Cruzeiro fez uma proposta de empréstimo com opção de compra, e o Vélez recusou. A questão do Racing com o Lautaro, falta mesmo o Racing chegar com uma proposta efetiva para o Cruzeiro considerar se libera ou não o jogador. Lembrando que não vai sair por empréstimo. O Cruzeiro já deixou claro que por empréstimo não quer liberar o Lautaro. Só que aí tem que entender o que o Cruzeiro vai fazer. Se não vai liberar o Lautaro por empréstimo, igual não quis liberar para o Sport, não quis liberar para o Santos, provavelmente por empréstimo também não vai liberar para o Racing, o Cruzeiro então tem que investir no jogador, Assim como o Wallace, diz que não quer sair do Cruzeiro,
O Wallace, que é um jogador que veio a peso de ouro, não deu certo no Cruzeiro, mas disse que quer brigar pela posição, que está focado, dedicado, quer cada dia ali mostrar que ele tem capacidade de ser titular nesse time do Cruzeiro. O Lautaro também podia ir nessa mesma linha. E isso estou dizendo se ele não for sair do time. Se ele não for sair do time, é o cara enxergar também, né? Eu vou dar o meu melhor, vou correr, vou voltar a ser aquele Lautaro que quando chegou aí, não vou usar a palavra enganou todo mundo não, porque assim, a gente esperava que fosse um jogador bom, e ele mostrou nos primeiros jogos que era um jogador ok, limitado, ok, mas era um cara raçudo, brigava por cada bola, só que depois que ele se contundiu, teve esse problema físico, ficou fazendo aquele treinamento físico junto com o Caio Jorge, depois disso, ele não conseguiu retomar o bom futebol, ao contrário do Caio Jorge, né? Que ficou treinando em separado no final do ano até o início desse ano, fez ali um treinamento na parte física e hoje você vê que o Caio Jorge é o melhor, né, cara? O Caio Jorge hoje é o cara do Cruzeiro, não é à toa que está recebendo sondagem em torno de sondagem de outros clubes. Então, se o Lautaro não for negociado para nenhum desses times, o que eu espero que a gente tem que fazer é torcer para o jogador dar volta por cima, porque o campeonato é longo, é Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, nós temos esses 6 meses ainda para terminar o ano, então é torcer para o jogador se firmar aqui dentro, que o Cruzeiro vai precisar dele, né? Agora, falando em Cruzeiro, não é novidade para ninguém que ontem, né, o Batistella, o empresário do Batistella, esteve na Toca da Raposa para negociar aí as condições. Menino é artilheiro, né, do Sub-20, tem jogado, é diferenciado, cada jogo um melhor do que o outro, e é óbvio que vem chamando a atenção aí de vários clubes, tanto fora do Brasil quanto dentro do Brasil. Uma vez que a multa contratual dele para fora era enorme, 60 milhões de reais, mas aqui dentro era uma multa relativamente pequena. E isso despertou aí, né, um certo medo na diretoria do Cruzeiro. Por quê? Porque com o Vitor Roque, não sei se você se lembra, era dessa mesma forma. Multa pequena, beleza, foi lá, negociou com o Atlético Paranaense, tirou ele do Cruzeiro e depois vendeu para o Barcelona a preço aí de ouro. Então, com o Batistella, poderia ser da mesma maneira. Então o Cruzeiro chamou o empresário dele ali, eles conversaram ontem e de acordo com o que foi divulgado, o Cruzeiro renovou por mais 5 anos com o Batistella e vai dar para ele um reajuste salarial, e aí eu acho que a multa contratual dentro do Brasil, né, é 2.000 vezes o salário do jogador. Então ele tendo um salário considerável, para tirar ele do Cruzeiro teria que pagar 2.000 vezes esse salário X que não foi divulgado. A multa contratual para fora continua enorme. E agora a gente sabe que tem uma multa alta também para tirar ele se for aqui dentro. Então o Cruzeiro fez um bom negócio, na minha opinião. O menino hoje que tem 18 anos, vai ser integrado ao grupo ali devagar, não vai ser tudo de uma vez não. Vai deixar ele treinando, né, junto com o profissional, ele vai continuar atuando no Sub-20 e vai ser encaixado no grupo, né, no profissional, de acordo com o que for aparecendo oportunidades. Não vai ser aquela coisa, toma, vai agora jogar, a responsabilidade é sua. Não, vai dar tempo para ele poder treinar, trabalhar a parte física. Quando ele for jogar no Cruzeiro, creio eu, tá, que ele poderia entrando aí em algumas partidas, fazendo, o Cruzeiro ganhando de 2-0, entra Batistella, Cruzeiro ganhando 3-0, entra Batistella, para ele pegando minutagem, para quê? Para no Campeonato Mineiro a gente possa ver ele jogando. Porque, na minha opinião, se tudo der certo e se o Batistella conseguir fazer no profissional o que ele vem fazendo na base, ele não vai ser somente uma sombra do Matheus Pereira, tá? Ele, na minha opinião, seria um substituto do Matheus Pereira. O Matheus Pereira que está caladinho, não fala nada, mas a gente teve aí maus episódios com o Matheus Pereira, a gente sabe, todo mundo sabe do que eu estou falando, então a gente tem um menino novo, com 18 aninhos, ano que vem vai para 19, sendo o cara, né? Imaginou camisa 10, jogando fino da bola? Quando acabar esse contrato com o Cruzeiro, vocês têm noção que com 5 anos de contrato, quando estiver acabando, ele ainda tem 23 anos apenas? Então, assim, o Cruzeiro fez um bom negócio, espero que antes de ser vendido lá para fora, que o Cruzeiro consiga ganhar títulos com o Batistella, que o Batistella consiga fazer números maravilhosos jogando no profissional do Cruzeiro. E aí depois a gente pensa nessa questão aí de vender para a Europa, ganhar muito dinheiro. Mas hoje o Batistella, com 5 anos de contrato aqui dentro, se tudo der certo, a gente vai ter um craque quando ele estiver no auge, final de contrato ali, 23 anos, pode ser renovado ou vendido. Né? Então, na minha opinião, o Cruzeiro acertou, mas aí eu queria saber de você. Você acha que o Cruzeiro acertou em ter feito esse contrato com o Batistella dessa forma? Ou você acha que deveria ter puxado ele para o profissional, colocado um salário maior, multa milionária? E vamos que vamos. Escreva aqui embaixo nos comentários. E se você chegou até aqui, segue o canal para você receber mais notícias do Cruzeiro.